Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre energia, soluções também que podem trazer para o Espírito Santo um protagonismo nessa área. Vamos entender tudo isso muito melhor por causa de um evento que vai ser realizado, então, aqui na Grande Vitória, amanhã. E você é convidado a saber muito mais sobre ele e, claro, se puder, acompanhar tudo que é discutido na ES Energia, essa feira então que vai trazer muitas discussões, inclusive sobre soluções sustentáveis, entre outros pontos abordados. Nosso convidado que fala um pouco mais sobre isso com a gente hoje, Pablo Lira, que é o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que com todo o conhecimento, que produz e reúne, também está presente em eventos de relevância assim. Pablo, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Fábio, todos que estão acompanhando a gente também. Um grande prazer a gente estar abordando esse tema num evento aí de envergadura regional como o ES Energia, onde a gente vai reunir aí pesquisadores, especialistas, gestores também públicos e privados, abordando essa que é uma temática do século XXI, presente no nosso cotidiano. A necessidade da gente promover uma transição energética de maneira inovadora e cada vez mais limpa e sustentável. Exatamente. Por isso que eu falo que o Espírito Santo pode trazer um protagonismo muito grande, porque eventos assim, reunindo o público e o privado, nas suas diferentes gestões, podem se unir e achar caminhos, conjuntos para justamente passar num período que a gente entende aí como uma transição importante. Agora, Pablo, o Espírito Santo pode sim ter esse protagonismo que eu acabo de me referir, avançando ainda mais do que outras regiões do país? Sim, o Espírito Santo já tem esse protagonismo, Fábio, por conta de que temos um ambiente aqui muito favorável para essa transição energética, que já acontece aqui no estado do Espírito Santo, na liderança do nosso governador, Renato Casagrande, com o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, junto com o setor produtivo, envolvendo aí as federações, os empresários do setor privado, e também com os municípios, a gente já tem vários trabalhos que estão contribuindo para a gente migrar para essa base de matriz energética mais sustentável. Temos essas tendências acontecendo em várias áreas, desde a geração de energia, como também na mobilidade urbana. Olha que trabalho brilhante que aconteceu recentemente aqui no estado, nos últimos anos, com a iniciativa do governo do estado, junto com a CEMOB, que foi a renovação da nossa frota de ônibus no Transcol. Transcol que também, vale a gente destacar, surge lá na década de 80, década de 90, no Instituto Jones dos Santos Neves, a partir do Plano Diretor de Transporte Metropolitano, aqui da Grande Vitória. Que legal. Aí um setor lá do Instituto que desenvolveu esse plano originou lá a CETURB e o sistema Transcol hoje que é referência no Brasil, e recentemente teve aí sua frota sendo renovada para uma energia mais limpa, ônibus aí com motores com tecnologia mais avançada, e também a inovação dos últimos anos, promovidos pela Secretaria de Mobilidade do Governo do Estado, a CEMOB, que foi a implantação do Transcol elétrico. Olha que exemplo que o Espírito Santo dá para o Brasil num protagonismo na transição da energia menos poluente, das energias menos poluentes, aí mais limpas. A gente, inclusive, tem investimento do governo do estado que tem uma previsão de aumentar esse número de veículos elétricos aqui na mobilidade urbana. E também temos investimentos aí nos municípios através aí de projetos como o ES Inteligente, que é um programa do Bandes que utiliza aí parceria público-privado com os municípios para implantação, por exemplo, de energias fotovoltaicas na iluminação pública dos municípios, centrais de monitoramento também do trânsito de maneira inteligente, mais eficiente, com maior eficiência energética também. Então, são formas de fomentar essa transição numa matriz energética mais limpa e também uma base sustentada em cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Esses temas vão estar presentes aí na nossa feira, a ES Energia,
que tem aí um trabalho integrado do ICCA, que é um Instituto de Utilidade Pública muito importante que pensa em inovação aqui no nosso estado. Sim. Prefeitura da Serra dando exemplo aí não só para os municípios capixabas, mas para o Brasil, por apoiar um evento desse, que vai acontecer aí no Stefan, né, o cerimonial Stefan, e traz aí a Serra também hoje em dia, que é vista aí como uma verdadeira locomotiva do desenvolvimento sustentável. Hoje a Serra é um município que tem a maior economia do estado, é o município mais populoso do estado. Agora, recentemente, foi anunciado aí, né? Muitas prefeituras aí no Brasil já estão olhando para a Serra com uma certa inveja. O sistema semafórico inteligente da Serra. Sim, uma novidade. Que mesmo. usa energia limpa também, né? Verdade. E melhora ali a segurança no trânsito. Então, a Serra traz essa discussão aí com o protagonismo também do Estado e também articulado através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O secretário Bruno Lamas e o Instituto Jones é parceiro dessa caravana. Com esses eventos, qual que é o objetivo, Fábio? Sim. A discussão da transição energética não pode ficar fechada nos muros das universidades. Tem que ir para fora. E nesses eventos a gente vê as escolas frequentando esses ambientes, discutindo essa temática, porque é a geração de agora que vai construir o futuro aí do nosso estado, do nosso país. E também você tem um envolvimento aí na popularização da ciência, tecnologia e inovação. Eu vou estar lá na primeira palestra, na manhã aí, do evento, da abertura do evento, abordando essa temática das energias, a inovação, a transição energética nas cidades inteligentes e sustentáveis, mas vamos ter também aí pesquisadores da UFES, do IFES, das universidades, da UVV também, né, os eventos que movimentam a academia e colocam ela de fora dos muros universitários para dialogar com a população. Isso é muito positivo. Tanto os professores e pesquisadores aprendem, como a população também aprende e ensina também nesse ambiente muito positivo para inovação no setor energético. E a maravilha disso é que a gente pode, então, inclusive, fazer com que essas experiências avancem não só os muros, Pablo, mas também os municípios, que da Serra emane, então, para todo o Espírito Santo, mesmo o de menor população, se a gente pegar por aí, né? Do menor até a maior, que é a Serra, né, dentro do contexto do Espírito Santo, a gente pode ter essas aplicações. Talvez alguém, né, em alguma cidade, ou na maioria delas, a gente não precise de um transporte como o Transcol, né, o transporte de massa. Mas nos semáforos, nos processos internos, por exemplo, ou naquilo que é oferecido à população, como a iluminação pública. Sim. Então, essas experiências todas é que podem juntar o Espírito Santo numa cadeia muito mais eficiente e sustentável. Então. Isso mesmo, é a replicabilidade, né? Você replicar essas experiências positivas. A gente não tem tempo hoje, no século XXI, de ficar tentando reinventar a roda. É verdade. Se deu certo no município da Serra, o que deu certo ali no semáforo, que a gente está falando agora, pode ser aplicado em Vila Velha, em Ecoporanga, na capital, em Vitória. O que deu certo lá em Barra de São Francisco, em Aracruz, num setor energético, pode ser aplicado aqui na Grande Vitória. Então, a gente vai aprendendo, né? Um intercâmbio aí de experiências muito positivas para a sustentabilidade. E quem que sai ganhando com isso, né? Ao invés de a gente ter guerras de vaidade entre os municípios ou bairrismo, não, a gente tem que buscar se munir do espírito de cooperação e de colaboratividade. O século hoje fala muito disso, da cooperação, da colaboratividade também, as pessoas colaborarem no ambiente, na construção do mundo mais sustentável. E o convite é para você, então, acompanhar 7 e 8 de maio, então, amanhã e depois, no cerimonial Stefan na Serra, das 9 da manhã, de 9 da manhã às 7 horas da noite, uma programação realmente extensa, mas muito relevante. Tem a participação do Pablo, entre outros, aí, né, para o momento dessa discussão. Levam o seu conhecimento, experiências, vivências, tudo que, inclusive, representam, como no caso aqui do Instituto Jones, né, que tem esse... Acho que todo o DNA capixaba está ali guardado e, claro, né, conversado com o Espírito Santo mesmo, como você e sua equipe, mas também tantos outros que estarão presentes para que toda essa engrenagem possa, então, se mover melhor através, então, de um Espírito Santo mais verde. A discussão, Pablo, você que é tão atento com isso, ela é muito atual mesmo, ou a gente ainda está engatinhando em relação a saber que, sim,
esse é o momento da gente discutir o que vem lá na frente. Sim, é um momento, inclusive num mês aí emblemático, né, da gente repensar essas formas de desenvolvimento. O Espírito Santo hoje está caminhando para uma construção de um quarto ciclo de desenvolvimento. O primeiro ciclo foi o ciclo da cafeicultura até 1950, dali em diante, 1960 até os anos 2000, a gente passou por um processo de industrialização, ainda aquele modelo desenvolvimentista brasileiro da indústria pesada, poluente, né? Nos anos 2000 em diante, com o advento da revolução tecnológica, essas indústrias começaram a limpar a sua produção, ter uma produção mais limpa. E as indústrias aqui do estado dão exemplo aí para o mundo, né? São grandes empresas mundiais, até empresas pequenas também, que dão esse exemplo que é possível a gente ter um desenvolvimento e uma produção cada vez mais sustentável. Com as tecnologias hoje é possível isso. Aqui no estado mesmo a gente tem o exemplo da cadeia produtiva de petróleo, gás e energias. Só para a gente ter uma ideia, para quem está acompanhando a gente em casa, aí, em 2002 o Espírito Santo representava menos de 2% da produção de petróleo do Brasil. 10 anos depois o Espírito Santo passou a representar mais de 15% da produção de petróleo do Brasil. Se tornou o segundo estado maior produtor de petróleo no nosso país. Hoje é o terceiro, mas hoje o nível de investimento da Petrobras já aponta para a transição das energias. A Petrobras não fala mais só de petróleo e gás, fala hoje de investimento em petróleo, gás e energias. E até as unidades produtivas aqui do estado, como o Maria Quitéria, que entrou em execução agora recentemente, é uma unidade produtiva de petróleo das mais tecnológicas, com avanço tecnológico, e mais sustentáveis do mundo, aqui no estado do Espírito Santo. Provando que é possível, mesmo na produção de petróleo, a gente ter uma produção sustentável. Verdade. E também caminhando para uma transição energética. Da mesma forma, a gente vê esse desafio aí da transição energética nesse possível quarto ciclo de desenvolvimento aqui no nosso estado. Nesse mês de março agora, a gente completou 1 ano da tragédia climática de Mimoso do Sul. Um mês depois, agora no mês de abril e mês de maio, a gente está passando aí, registrando 1 ano da mais grave catástrofe climática brasileira, Rio Grande do Sul. Essas daí são evidências fortes que do jeito que a gente está se desenvolvendo, o nosso planeta não aguenta. Os eventos climáticos extremos estão tendo uma recorrência cada vez maior. Ora, fortes chuvas, estiagem prolongada, temperaturas muito elevadas. Então, o estresse climático hoje exige que a gente caminhe de forma mais intensa para uma transição de uma matriz energética de baixa poluição, baixo carbono, né? Como a gente observa aí na academia. Então, o momento é agora. Excelente, com esse brilhantismo, né, de resumo, porque se a gente fosse entrar em cada tópico que o Pablo acabou de trazer para a gente, é claro, demoraria mais tantos programas. Mas é por isso que o convite fica para você, então, ficar atento com a realização da ES Energia. Depois do intervalo, a gente volta ainda com outras abordagens com você aqui na Em Destaque. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT, onde a gente está falando sobre transição energética, o porquê dessa discussão ser tão atual, mas também ser tão próxima de nós no Espírito Santo, tão atual no mundo. Até porque daqui a pouco, né, agora me lembrei, a gente vai ter até a realização da COP, né, no Brasil, em Belém, nesse ano ainda, que vai trazer ainda mais potência para essa discussão. Mas o Espírito Santo já se adianta, por exemplo, trazendo isso para você, pela ES Energia, que vai trazer ainda uma discussão com painelistas, palestras e mesmo com a difusão de ideias que podem trazer mais sustentabilidade para o nosso território capixaba, seja para o poder público, seja para a iniciativa privada, mas os dois caminhando em um foco comum, em um propósito, para que a gente tenha um Espírito Santo mais verde, se a gente pode chamar assim. Inclusive, voltando aqui com o Pablo Lira, que é o nosso convidado de hoje, ele que é diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, participa
do ES Energia, também levando seu conhecimento e contexto para o Espírito Santo, muito bem, inclusive. E a gente pode, inclusive, Pablo, falar que o Espírito Santo já está traçando caminhos. Mas essa discussão dos caminhos do Espírito Santo estarão presentes na programação? Sim. Sobre essa questão dos caminhos, Fábio, a gente aqui no Estado do Espírito Santo está numa empreitada agora que é a elaboração do Plano ES 500 anos. É um plano de desenvolvimento de Estado que atualiza o plano anterior, que é o Plano ES 2030. O Instituto Jones participa aí da coordenação na elaboração desse plano junto com a Secretaria de Economia e Planejamento e Espírito Santo em Ação, o setor produtivo. E um dos elementos aí chave para o desenvolvimento do Estado até 2035, quando o Espírito Santo vai completar 500 anos de colonização do solo do Espírito Santense, é o advento da transição da matriz energética. Então, o futuro está sendo construído agora, várias mãos, através desse plano, desse movimento do Plano ES 500 anos, que a gente participa e também está respaldado aí na programação do evento ES Energias. A gente tem aí um painel onde o secretário Bruno Lamas vai estar coordenando, com representantes aí do Bandes, o Ezequiel, o presidente da FAPES também, o Rodrigo, e também vamos ter a presença do Fernando Saliba, representando a EDP. E nesse painel eles vão falar aí sobre a popularização da ciência, tecnologia e inovação, a bandeira que o secretário Bruno aí, junto com o nosso governador Casagrande, vem defendido nos 4 cantos aí do estado. A gente tem viajado aí numa verdadeira caravana, né, de popularização da ciência, tecnologia e inovação no nosso estado. Também o professor Rodrigo Varejão vai abordar os investimentos da produção de pesquisa aqui no estado através da FAPES. O Espírito Santo, proporcionalmente, é o estado que mais investe em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Que ótimo. São dados do Conselho Nacional das Fundações de Pesquisa e Amparo à Pesquisa, o CONFAP, que aponta isso. E, inclusive, com o trabalho aí da SECT, na liderança do secretário Bruno Lamas, o Espírito Santo vai contar com o primeiro Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente está participando ativamente aí, junto com a mobilização capixaba pela inovação, focando a questão da inovação conjugada com energia e com outras temáticas importantes como a alavanca do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E também o Fernando Saliba, que é um especialista, um gestor também, que tem muitos resultados importantes e vem contribuindo para a gente pensar, romper esse avanço aí, né, da matriz energética mais limpa, trazendo as inovações também representando a EDP. Então, um painel muito importante, o Ezequiel vai estar falando aí sobre o ES inteligente, isso que a gente está aqui no bate-papo com o Fábio, vocês vão poder acompanhar em detalhe aí, com autoridades no tema, toda a programação aí já está disponível aí no site do evento, ES Energia 2025, e também no site do governo, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Prefeitura da Serra também, do Estado. E também, inclusive, a Serra vale destacar que vai contar aí em breve uma parceria do governo do estado junto com o município e INFES, um parque tecnológico, né, no município da Serra, e a gente tem certeza que esse espaço aí vai ser muito profícuo para pensar em inovação também no campo das energias. E também falando do Bandes, a gente não pode deixar de falar que o estado do Espírito Santo nos últimos anos ele vem aí conseguindo conjugar com excelência o equilíbrio nas contas públicas. O Espírito Santo é o único estado da federação que tem nota A da Secretaria do Tesouro Nacional. Boa saúde das contas públicas. O único estado que mantém essa nota máxima desde 2012. É mais de uma década de equilíbrio das contas públicas. E agora a gente está vendo nos últimos anos esse equilíbrio sendo utilizado corretamente para alavancar o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Com esses recursos equilibrados, o Espírito Santo está realizando o maior investimento da história do nosso estado. De 2019 até 2024, são mais de 17 bilhões de reais investidos em várias áreas para o desenvolvimento do estado, dentre elas o setor de energia, através, por exemplo, do Fundo Soberano. O Espírito Santo, desde 2019, é o único estado que conta com um fundo que poupa recurso do petróleo. E aí que está um ponto importante, né, Pablo? Para utilizar em quê? Petróleo, né, energia, o carbono, né, tem todos os impactos no meio ambiente, mas o Espírito Santo está dando exemplo para o Brasil
poupando esse recurso do petróleo e investindo na transição energética. Como isso é nossa vivência diária, né, já há algum tempo, igual o Pablo bem lembrou, isso está tão já natural para o nosso olhar capixaba que a gente tem que puxar e falar mesmo, ó, só acontece isso porque foi feito, né, determinado planejamento, determinado projeto, que agora ele se reflete, né, em ganho para a sociedade, como, por exemplo, né, a criação do Fundo Soberano, estimulando startups, que a gente agora vê, por exemplo, né, abordagens muito mais antenadas, como, por exemplo, a da transição energética, entre tantos outros exemplos que a gente poderia dar, como o Pablo aqui bem lembrou, e lembrou de cabeça. Você viu que ele nem leu nada, fica impressionado com essa capacidade, mas é que bom que a gente possa transmitir isso com essa clareza mesmo, Pablo. Lá no Instituto, Fábio, eu costumo comentar lá com os amigos aí, parceiros do Instituto, né? Muitas pessoas já devem ter visto eu falar isso. Mas eu sou servidor público no Estado há 25 anos. Estou no Instituto Jones há 15 anos. Estou lá, tenho a honra de estar como diretor-presidente dessa instituição, que é um patrimônio dos capixabas e esse ano completa 50 anos de história. O servidor que trabalha no Instituto Jones, a gente faz doutorado em várias áreas, porque a gente lida diariamente, acorda respirando esses dados e vai dormir também, às vezes dando aula, dando uma palestra, então a gente tem essa vivência e é muito bacana como cientista ver o nível de desenvolvimento e de responsabilidade que o Estado do Espírito Santo hoje passa para o Brasil e para o mundo, né? Esses eventos, né, como a S Energia, você falou muito bem da COP. O Espírito Santo vai sediar aqui um evento regional da COP, o Desenvolvimento Sustentável. No ano passado, a gente teve aqui no estado, na Cidade da Inovação, ali em Jardim da Penha, o All Raisins Global Meeting. Estava lá, por exemplo, o Paul Clement, que é um dos fundadores do conceito da ESG, que ele afirmou que o Espírito Santo é a capital do ESG no mundo, né? Então, é um reconhecimento que vem de fora, né? E orgulha muito nós, capixabas, ver o Espírito Santo aí no caminho do desenvolvimento sustentável. E por isso esse espaço, então, para a gente saber o que está acontecendo nesse entorno e também com você, aqui no nosso Em Destaque, lembrando aí essa energia que acontece nesse dia 7 e 8 de maio, entre 9 da manhã e 7 horas da noite, às 19 horas, no Stephen Eventos, que fica, então, no município da Serra, de fácil acesso para você. Inclusive, até retomar aqui, Pablo, uma questão que você levantou no final do último bloco, é ver como que, por exemplo, a geração de energia fotovoltaica, né, seja para aquecimento de água ou mesmo para, né, o uso elétrico diversificado, tem se ampliado. Na hora que você falou aquilo, eu me lembrei bastante, circulando o pouco que eu consigo no interior do estado, a gente tem visto que cada vez mais as placas, né, fotovoltaicas estão em praticamente todos os centros urbanos do Espírito Santo, do menor ao maior. Sim. O que mostra como que foi democratizando também um pouco mais isso, claro, com as questões de preço, que foram se tornando acessíveis, mas sabendo que essas pessoas procuraram projetos, né, que ali naquela região tinha mão de obra para fazer aquilo, e aí eu ingresso no outro ponto, por causa da SECT, né, da Secretaria de Tecnologia, também do Espírito Santo, que tem todo um viés ali de preparação de mão de obra, inclusive do capixaba, Sim. que é quem vai mexer com esses equipamentos no futuro, né? Quem vai fazer a manutenção de um carro elétrico no futuro? Essa mão de obra tem que ser pensada agora, Sim. né? Ou a gente realmente tem que ter esse olhar, né, diferenciado, porque com tantas instituições juntas e parceiras, a gente pode avançar nisso muito mais, acredito eu. Sim, e hoje a gente está falando do estado do Espírito Santo. Se a gente olhar o Brasil hoje está num dos menores índices de desemprego da sua história, chegando a 6% aproximadamente nas últimas décadas. No Espírito Santo, esse percentual chega a 3,9%. A nossa taxa de desemprego está muito baixa. E em alguns segmentos é difícil encontrar mão de obra qualificada. Tendo em vista esse cenário, o governo do estado, através da SECT, por meio do Qualificar ES, que já chegou aí ofertando qualificação profissional, inclusive com foco no empreendedorismo, chegando a mais de 600 mil vagas ofertadas de 2019 para cá. Em parceria com a Aderes também, acesso a crédito para o micro, pequeno empreendedor, né? A economia criativa também. Temos o Sistema S, as federações também, qualificação, a Escola Técnica Estadual, a Escola Técnica Federal, o IFES, né? Hoje. As universidades, hoje a gente tem um ambiente que coopera para fornecer uma qualificação adequada de acordo com as exigências do mercado. E a gente está vivendo hoje a revolução tecnológica. Não dá para a gente abrir mão desses conhecimentos ligados às tecnologias emergentes. O grande símbolo aí
da tecnologia, o smartphone, né? Sim. Hoje a gente tem aí 210 milhões de brasileiros e 240 milhões de aparelhos celulares funcionando. Hoje a população quer ter acesso ao serviço público na palma da mão. Da mesma forma, comprar um produto, né, no setor privado, tudo na palma da mão. E tem oportunidades hoje. Através da qualificação, no campo da inteligência artificial, internet das coisas, a Internet of Things, né, IoT, se você buscar uma qualificação, você falou aqui sobre a questão das energias, dos carros elétricos. Olha o campo de oportunidade que a gente tem. TV inteligente. Também, né? Se a gente olhar lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, você alugava filme, Fábio? Alugava. Eu alugava filme também. Hoje você aluga filme? Nenhum. Hoje é tudo por streaming, né? É a TV inteligente. Então a gente tem que ter profissional para dar manutenção nesse equipamento. Agora está tendo aí a geladeira inteligente, né? Eu ainda não tenho, não. Você já comprou a sua? Também não. Tá Ainda não, mas vai ter que chegar uma hora, né? Vai precisar de técnico com qualificação para dar manutenção na geladeira inteligente. Então, quem se antecipar a esse mundo disruptivo, ali na frente vai encontrar sucesso num posto de trabalho, numa empresa que você almeja trabalhar, ou até mesmo fundando o seu próprio negócio. Não só para ofertar serviço aqui na Grande Vitória, mas quem sabe para o Brasil também. Com certeza. Por isso que eu falei da SECT, porque a SECT ela trabalha na educação profissional, né? É por isso que ela tem um viés ali desse ponto de formação muito importante e está ligadíssima nisso, como você vai ver também no ES Energia. Pablo Lira, obrigado pela presença, nosso tempo se esgota, mas a programação lá vai continuar com você e com tantos convidados de brilho e potentes. Muito obrigado, viu? Convidamos todo mundo para estar com a gente lá. E parabéns aí pelo trabalho, Fábio. Que bom. Com você. Eu que agradeço. Vai ter que voltar a falar dos 50 anos do Instituto também. Vamos sim. Tamo junto. Já está combinado, então. Obrigado a você que nos acompanha também até aqui, saindo da sua manhã aqui muito mais informado também pelo nosso Em Destaque. Aguardamos você no próximo programa. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.